Quem tiver chegando atrasado, vocês vão colocando o link aí, por favor, tá? Os atrasados. Beleza, povo. Então vamos para a aula de hoje. A gente fez na aula passada poliedros. Então, rapidamente, o que nós vimos foi que poliedros, poli muitos, edros fáceis. Nós temos três elementos do poliedro, basicamente vértices, arestas e faces. E nós temos uma relação entre esses elementos, que é a nossa relação de Euler. E vocês vão lembrar dessa relação para sempre, né? Por causa dessa dica mnemônica aqui. Vamos fazer amor a 2. Número de vértices mais número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Diferenciamos poliedros com convexos e não convexos. Os não convexos também podem ser chamados de côncavos, tá? Côncavos e convexos. Então, convexos são os poliedros que geralmente nós trabalharemos, tá? Então, a diferença deles é que nos não convexos, dados dois pontos quaisquer, se existir alguns dois pontos cujo segmento que liga eles está fora do poliedro, então ele vai ser não convexo. Diferente dos convexos, que dados dois pontos quaisquer, sempre o segmento vai estar interno ao poliedro. Tá legal? Muito bem. Vimos aqui umas relações das arestas e das faces. Então, para encontrar o número de arestas, né, a gente sempre pode pensar da seguinte maneira. Se eu tenho aqui 5 faces quadrangulares, né? Então, cada face quadrangular nós temos 4 arestas, então por isso que eu multiplico 5 vezes o 4, tá? 5 faces quadrangulares vezes 4. E aqui eu tenho duas faces pentagonais. Cada face pentagonal tem 5 arestas, então duas faces pentagonais vezes 5 vai me gerar um número aqui. E esse número eu preciso dividir por 2, por quê? Porque cada aresta é contada 2 vezes, né? Então, para eliminar essa repetição, a gente divide por 2, temos aí a quantidade de arestas. Então, foi isso que nós vimos, mais um exemplo, na aula passada. Agora, vamos para os poliedros de Platão. Poliedros de Platão são tipos especiais de poliedros, né? Todas as faces são polígonos com o mesmo número de arestas. Então, vamos dar uma olhada nessa daqui. Por exemplo, essa caixa esquisita aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4 arestas nessa face aqui. 4 arestas nessa lateral. Se você for perceber, na de cima e na de baixo também temos 4 arestas. Então, ok, ela satisfaz a primeira condição. Todas as faces são polígonos com o mesmo número de arestas. Com relação à segunda condição, todos os seus vértices têm o mesmo número de arestas incidentes. Então, o que isso significa? Então, dada esse vértice aqui, esse vértice tem 1, 2, 3 arestas incidentes. Esse vértice aqui, 1, 2, 3 também. Esse aqui, 1, 2, 3. Esse aqui, 1, 2, 3. Esse aqui, 1, 2, 3. Se você for perceber, todos os vértices incidem 3 arestas, ok? Então, temos um ok para a segunda condição. E tem que valer a relação de Euler. Então, vamos dar uma olhada aqui. Quantos vértices nós temos nesse poliedro? Se você for perceber aqui, nós temos 4 em cima, 4 vértices em cima, 4 embaixo. Então, 8 vértices. Faces, nós temos 4 faces laterais, mais a de cima e a de baixo, 6 faces no total. Pela relação de Euler aqui da 14, então as arestas devem ser 12, certo? Para formar 14 aqui. Vamos ver se as arestas são 12 mesmo. Você pode perceber aqui embaixo, nós temos 3 arestas
na base de baixo, nós temos, desculpa, 4 arestas embaixo, mais 4 nas laterais, e mais 4 aqui em cima, 3 vezes 4, 12. Ok, satisfaz a relação de Euler. Esse daqui é um poliedro de Platão. Beleza, beleza. Vamos ver agora mais um exemplo. Então, temos aqui... perceba que todas as faces são triângulos, né? Deste octaedro. Então, temos 4 faces em cima, 4 faces embaixo, 8 faces. Por isso que é um octaedro. Espera só um pouquinho, pessoal. Bom, seguimos. E todas as faces são triangulares, né? Então, satisfaz a primeira condição. Esse quadrado aqui no meio, ela não faz parte do nosso poliedro, porque ele está interno, tá? Então, só as faces por fora aqui. Todos os vértices incidem o mesmo número de arestas. Então, vamos ver aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, todos os vértices incidem a mesma quantidade de arestas. Tudo bem? 1, 2, 3, 4. Então, satisfaz o segundo também. Agora, vamos ver se satisfaz Euler. Então, nós temos vértices 4 na lateral, mais um em cima, um embaixo, 6 vértices. Faces, 4 em cima, 4 embaixo, 8 faces. Então, pela lógica, tem que ter 12 arestas, né? Aqui também dá 14. Então, 12 mais 2 dá 14, tem que ter 12 arestas. Então, tem 4 aqui embaixo, né? 4 arestas embaixo, 4 aqui no meio, e mais 4 em cima, 3 vezes 4, 12. Satisfaz Euler também, é um poliedro de Platão. Muito bem. Então, é possível provar que só existem 5 tipos de poliedros de Platão, tá? A gente não vai provar isso porque não vale a pena, a gente vai perder muito tempo com isso aí, não vale. A gente tem outras coisas mais interessantes para ver. Então, tetraedro é o primeiro, 4 faces, então temos aqui uma pirâmide de 4 faces, tem 3 faces laterais, mais uma da base e 4 faces, tá? É um poliedro de Platão. Hexaedro, 6 faces, então essa caixa aqui, inclinada aqui, ela tem 6 faces. Hexa, o Brasil almeja o hexacampeonato de futebol. Atualmente ele é penta, né? Octa, 8. Então temos um exemplo aqui de um octaedro. Dodecaedro são 12 e icosaedro são 20 faces. Tudo bem, povo? Então, só existem 5 tipos de poliedros de Platão, que são esses daí. Alguma dúvida até agora? Não dúvidas? Rapidinho, povo. Agora, a partir daí, nós podemos definir o seguinte: poliedros regulares. Tá? O que são poliedros regulares? A diferença de poliedros regulares para Platão é que os poliedros regulares, eles são de Platão, só que tem uma característica peculiar que
as faces são polígonos regulares, tá bom? Então, no caso, em vez de ser essa pirâmide aqui, essa pirâmide tem que ter as 4 faces com polígonos regulares. No caso, a face é triangular. Pergunto para vocês qual seria o polígono regular, que é um triângulo. Qual é o nome que a gente dá para o triângulo regular? Triângulo o quê? A pergunta foi qual o poliedro de Platão que tem a face triangular? Não, qual é o nome do polígono do triângulo regular? Ai, não estou entendendo. É um triângulo equilátero. Ah, tá. É muito mais... Mas não é triângulos. Eu tava pensando em equilátero, mas só que eu não equilátero, pensei que era isso. Não, eu tava pensando em outra coisa já. A pergunta era bem mais simples. Então, por exemplo, né, se eu tivesse todas as faces como sendo triângulos equiláteros, nesse tetraedro, a gente tem um poliedro regular. Tá? Se a gente for pensar num hexaedro, ou seja, 6 faces, nós temos um cubo. Porque o cubo, todas as faces são polígonos regulares, no caso, quadrados, ok? E uma observação é a seguinte: todo poliedro regular é poliedro de Platão, então, como esses daqui que eu estou mostrando, mas nem todo poliedro de Platão é regular, né? Obviamente, aqui, por exemplo, tá? Essa pirâmide aqui, ela é de Platão, mas ela não é regular. Beleza? Muito bem. E temos os poliedros regulares, como eles são de Platão, só 5, né? Só 5 poliedros regulares, esses bonitinhos aí. Tá legal? Então, muita gente confunde poliedro regular com poliedro de Platão, exatamente porque são exatamente os mesmos 5, né? Só que o poliedro regular, ele tem todas as faces poliedros regulares. É RPG mesmo. Tá, então, se você for pensar nas faces triangulares, a gente tem tetraedro, nós temos o octaedro e tem esse bonitão aqui, que é o icosaedro, tá? Se a gente for pensar em faces triangulares. Faces quadradas, a gente só tem o hexaedro, né? Icosaedro 20. E face pentagonal, nós só temos o dodecaedro, tá? Eu sei que vocês já viram isso alguma vez na vida, né? Com geometria, com desenho geométrico. E nós exploraremos algumas outras características interessantes dos poliedros regulares. Beleza? Beleza? Então, só para fechar, os poliedros de Platão são mais gerais e os poliedros regulares são mais específicos, né? Então, como disse Isabela, dados de RPG utilizam poliedros regulares, não só poliedros regulares na definição, mas outros tipos de poliedros para dados, né? Tem poliedros aí de 30 faces e tal. Tá, então tem mais esse icosaedro aí. E também temos os dados tradicionais, dodecaedros, para dados de RPG. Certo? Muito bem. Agora eu quero mostrar para vocês por que só existem 5 poliedros regulares. É o seguinte, pessoal. Vamos pensar que eu vou montar um poliedro a partir de triângulos equiláteros, tá? Então, nós temos aqui 1, 2, 3 triângulos equiláteros. E eu quero juntar essa aresta aqui nessa daqui. Beleza? Eu vou grudar essa aresta nessa
essas duas arestas vermelhas aí, tá bom? Então, a figura que vocês estão vendo, ela está planificada. Quando eu junto aquelas duas arestas vermelhas, forma-se um bico. Ou seja, um negócio plano vai formar algo tridimensional. Consegue imaginar isso? Né? Então, esse bico a gente vai... Claro que vai ser o vértice B. Né? Isso aqui vai se tornar um vértice. Tá? Alguém consegue imaginar que poliedro é possível formar com essa ação de juntar essas duas arestas vermelhas aí? Qual é o poliedro? Vai faltar uma face, mas o quê? Dá para imaginar qual é o poliedro formado? É um tetraedro, não? É um tetraedro. Vamos verificar aqui. Eu vou mandar para vocês no chat. Quem quiser brincar um pouco, coloca seu nome aqui. Os licenciados, eu não sei se vocês participaram dessa aula que tem a interação com o GeoGebra Classroom. Então, para os licenciados saberem, eu mando esse link, os alunos movimentam aqui, ó. Então, perceba que você tem 3 triângulos equiláteros aqui no chão, né? E aí, quando eu ligo aqui, essa aresta aqui com esta daqui, eu formo um tetraedro bonitinho, né? Muito bem. Então, para os licenciados, eu consigo criar uma... Peraí. Mas aí fica faltando uma face também, né? Já que não sabe. Fica faltando uma face, mas é só para vocês terem noção do que pode se formar a partir de 3 triângulos equiláteros, tá? A gente vai... O objetivo é mostrar que não pode ter mais do que 3. Então, para os licenciados saberem, eu posso criar uma sala. Que droga, eu devia estar logado aqui. Deixa eu ver se eu consigo no outro. Eu crio uma sala. E aí eu copio aqui e mando para vocês. Só, por favor, entrem nesse link aqui, só para... Nesse último link, para eles verem como é que... Oi, Maria Clara. Não vi que você tinha chegado. Só para vocês verem como que aparece aqui para os professores. Aí, tá vendo? Os estudantes, eles entram aqui na sala de aula e você consegue visualizar quem entrou e quem está fazendo a atividade. Claro que essa atividade é uma atividade bem simples, né? Mas você pode criar atividades que eles têm que descobrir alguma coisa, que eles precisam realizar alguma tarefa, né? E aí você tem registrado aí quem fez, quem não fez, se conseguiu, como conseguiu, tá? Então é um recurso bem legal do GeoGebra. Então como é que você faz isso? Você cria aqui o GeoGebra, manda para o GeoGebra a plataforma do GeoGebra, você tem que ter uma conta, e aí você cria a sala e manda o link para os estudantes, eles fazem aí a atividade. Muito bem, vamos voltar aqui. Agora, considerando 4 faces triangulares. 4 faces triangulares, tá? E eu vou juntar aqui essas duas, beleza? Então, vocês vão descobrir o que dará. Quando vocês juntarem, coloca o nome. E aí, já descobriram o que dá? Quando a gente juntar aqui. Certo? Octaedro, né? Dá para formar um octaedro, certo?
com 4 triângulos, quando a gente junta... Peraí, rapidinho. Tá procurando o carregador da sua mãe? Não. Na minha agenda eu escrevi, né, que eu vi. Alice, você pulando não. Você copia a agenda, né? Ai, meu Deus do céu. Tem a página na parte de... Vamos para o último caso. Vamos para o último caso. 1, 2, 3, 4, 5 faces triangulares. Eu junto aqui. E vamos ver o que dá. Ai, Oi, meu bem. não tem. Olha, essa é a página. Olha, essa é 168. 168. Só que filha, não você- existe essa página. Calma, filha, Você calma. procura essa apostila inteira. Olha só, meus alunos olhando para você. Estão dando tchau. Meu Deus, ela tá enorme. Tá. Filha, olha só o que você fez. Você copiou o mesmo número do de português. Por isso que você não vai encontrar essa página, filha. Você se confundiu. Deixa eu ver a página que você tem que fazer. Provavelmente é essa daqui, ó, tá? 51. Mas se não for essa? Ah, certamente é, filha. É logo depois dessa daqui, ó. Mas se não for essa? Minha filha, vai ter que ser essa. Vai lá, que eu tenho dando aula. Tchau. Tchau. Ai, ai, ai. Resolvendo os problemas domésticos. Ai, peraí. Tudo bem? Voltando à nossa aula de matemática. Vocês já tentaram? Deixa eu ver aqui. Então, se a gente... É só uma face do dodecaedro? É só tipo uma face, aquela partezinha. Uma então, face não, são várias faces, né? Mas... então, mas vamos pensar em como que a gente junta essas 5 aqui nesse vértice B, tá? Então, se a gente pensar aqui, ó, aqui está o vértice, e aqui estão as 1, 2, 3, 4, 5 faces triangulares, nas quais elas são triângulos equiláteros, tá? Então, se você pegar qualquer ponto aqui e puxar, olha só que lindão, forma um icosaedro, beleza? Forma um icosaedro. Muito bem. Voltando, então, para a teoria. Aí eu pergunto o seguinte, então, Ana Luísa, se não está abrindo, só acompanha aqui, tá? Pela tela, então, às vezes demora para carregar esse applet. Mas é só para vocês perceberem que é possível a gente formar um icosaedro a partir dessa base de 5 triângulos equiláteros, tá? Agora, o que é importante? Importante é o seguinte, eu mostrei para vocês 3, 4 e 5 triângulos equiláteros. Por que não poderia formar um poliedro a partir de 2 triângulos equiláteros? Por que não? Porque se eu juntar 2 triângulos equiláteros, você fecha um triângulo equilátero em cima do outro. Você não consegue um negócio tridimensional, certo? Você não consegue um poliedro se você juntar 2 triângulos equiláteros. Beleza? Diferente se você conseguir juntar 3, 4 ou 5. Deu para entender isso? Então, se eu tiver apenas 2, né, e servir esse aqui como um vértice, não dá para juntar esse lado com esse lado, que eu vou fechar no negócio plano. Então, não é possível formar um poliedro cuja base são 2 triângulos equiláteros. Por outro lado, não é possível eu fazer isso com 6 triângulos equiláteros. Por que não? É algo meio parecido com isso que você falou, né? Meio que vai formar como é que é mesmo? Eu esqueci o nome disso, porque eu tô olhando para essa figura. Você coloca
um triângulo aí, forma 2 trapézios, aí você fecha um trapézio sobre o outro. Na verdade, a gente consegue um hexágono regular, né? Sim. Com 6 triângulos equiláteros. E aí o que acontece é que se você for somar os ângulos internos, ó, você tem 60, 60, 60, 6 vezes o 60, nós temos 360 graus. E 360 graus está num plano. Ou seja, eu não consigo formar um ângulo poliédrico aqui. Tipo, você só conseguiria fazer como se fosse, dependendo do cone não, um cilindro. As arestas. Exatamente. Então, eu não consigo formar um poliedro, que é uma figura tridimensional. Entendeu? Eu só consigo com 3, 4 e 5 triângulos equiláteros. Deu para entender isso, pessoal? Então, fechamos 3. Tá bom, Mariana, obrigado. Com triângulos equiláteros, nós fechamos com 3, que no caso é o tetraedro, octaedro e icosaedro, tá? Agora vamos para 4 lados, no caso quadrado. Então, de novo, 2 quadrados eu não consigo fechar poliedro, porque ele gruda um no outro assim. Com 3, se eu juntar esse aqui, o que acontece? Então, para quem quiser descobrir o que acontece... Forma, mas fica faltando umas faces, não fica? Exatamente, fica faltando umas faces. Mas a intenção é mostrar que não é possível se eu colocar 4, por exemplo, ou 2. Né? Então, a gente forma um cubo. A partir de 3 aqui, né? Quadrados. Eu juntar essa aresta com essa aresta aqui, a gente vai formar um cubo. Beleza? Perceba que se eu colocar 4 quadrados em volta de um vértice, é impossível a gente formar poliedro, porque temos 4 ângulos retos. 4 vezes 90 dá 360 graus. E aí esse daí vai ficar num plano, não é possível formar um ângulo poliédrico aí, certo? E finalmente nós temos o pentágono, né? De novo, 1, 2, 3 pentágonos. Se eu juntar essa aresta com essa aresta aqui, eu formo um ângulo poliédrico, no caso vai ter um vértice B aí. Não posso ter 2, porque 2 vai fechar um pentágono no outro, e não posso ter 4, porque 4 vai invadir o outro pentágono aqui. Então, só posso ter 3, vamos ver. Para quem quiser visualizar o que forma. Então, vai formar um dodecaedro. Quando eu juntar aqui, pum, forma um dodecaedro. Beleza, beleza? Deu para entender? Então, isso prova que nós só podemos ter apenas 5 poliedros regulares. Só podemos ter esses 5 poliedros regulares: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Então, na ordem agora de quantidade de faces, nós temos o tetra, hexa, octa 8, dodeca 12 e cosa 20. Beleza? Muito bem. Temos algumas coisas bem interessantes de mostrar para vocês, que é o seguinte: as dualidades. Então, você vai ver que o cubo tem 6 faces e, coincidentemente, né? Coincidentemente, o octaedro também tem 6 vértices. Isso aí não parece muito que tem alguma relação, né? Mas, se você olhar o octaedro, que tem 8 faces, o cubo tem 8 vértices. Aí você vai falar, professor, isso é coincidência só, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Por que teria a ver uma coisa com a outra? E o 12 aqui é a mesma quantidade de arestas. Vamos ver
Então, uma coisa aqui que é a seguinte. Agora eu não lembro qual que é. Esse link aqui. Olha só que legal. Então, o hexaedro tem 6 faces. Se eu colocar um ponto no meio de cada uma dessas faces, vão ter 6 pontos. Se eu ligar esses 6 pontos, olha só que dá. Tcharam! Um octaedro dentro do cubo. Certo? Agora vamos fazer o outro. Agora eu tenho um octaedro. Nesse octaedro aqui nós temos 8 faces, certo? 4 em cima, 4 embaixo. Se a gente colocar um ponto no meio de cada uma dessas faces aí e ligar esses pontos, nós temos o quê? Ah, não. Que droga. É um outro. Pera aí, deixa eu ver se eu acho. Também não é esse. Não é esse. É esse aqui. Tcharam! Então, temos 8 faces. Cada ponto, coloca um ponto no meio daquelas faces ali. Eu vou ter um cubinho lá dentro. Tá? Então, dentro do cubo eu posso colocar um octaedro. Dentro do octaedro eu posso colocar um cubo. E você pode fazer isso infinitamente. Agora, olhando para o dodecaedro, nós temos o seguinte, dodecaedro, ó. O dodecaedro tem 12 faces, enquanto o icosaedro tem 12 vértices. Então, se em cada uma dessas faces eu colocar um ponto aqui no meio e ligar esses pontos, nós temos, tcharam, um icosaedro lindão dentro do dodecaedro lindão também. E o contrário também é válido, né? Nós temos aqui 20 faces para o nosso icosaedro e temos 20 vértices para o nosso dodecaedro. Se eu juntar os pontos centrais de cada face, nós temos um dodecaedro lindão dentro do icosaedro. Beleza? E aí você vai perguntar, mas coitado do tetraedro, ele tá sozinho lá. É porque o tetraedro, ele quer ser único, né? E aí, na face do tetraedro, nós temos 4 faces e nós temos 4 vértices. Então, o dual dele é ele mesmo, olha que bonitinho. Um tetraedro dentro do tetraedro. Tá legal? Muito bem, muito bem. Então, essas são as dualidades, as relações interessantes. E aí temos todos os 5 poliedros regulares com seus respectivos duais. E algumas outras curiosidades, né? Geometria dos vírus. Nós estamos em época de pandemia, o coronavírus está aí, e muitos vírus assumem formatos de icosaedros, pois é a forma mais simples de montar subunidades proteicas. Aí vocês vão ter que perguntar para o pessoal de Química e Biologia como é que são feitas as subunidades proteicas idênticas, repetidas, tá? Então você vai perceber aqui que as faces desse vírus aqui são coisas triangulares, né? E eles escolhem o triângulo porque o triângulo é uma figura rígida e a mais simples que tem, né? Então, por exemplo, se você pegar uma ripa de madeira, 4 ripas de madeira, tá? E você desenha, e você coloca um prego aqui em cada uma dessas junções aqui, tudo bem? 4 ripas de madeira. Você dá um tapão aqui, essas ripas elas vão dobrar assim, certo? Deu para entender? Por outro lado, se você pegar 3 ripas de madeira, se você colocar 3 ripas de madeira, ela não deforma.
É uma estrutura rígida, tá certo? Por isso que eu acho que os vírus escolheram formar triângulos equiláteros aí, no caso. Não necessariamente são triângulos equiláteros, mas são triângulos, e aí você tem uma estrutura mais rígida e mais simples, né? Então, temos uma curiosidade com relação aos vírus. Temos aí o poliovírus, adenovírus, então percebam que todos são parecidos com icosaedros, vírus da herpes, e o bacteriófago, que eu não sei que porcaria é essa, aí vocês perguntem para Isabel, tá? Enfim. E mais uma curiosidade, poliedros estrelados regulares são poliedros não convexos, né? Eles são côncavos. E também tem aqui, cada facezinha aqui, são todas iguais. No caso, não precisa ser um triângulo equilátero, mas todas as faces elas são iguais umas às outras, tá? E são os poliedros de Kepler-Poinsot. Para quem quiser fazer matemática pura, né, pode estudar isso aí mais a fundo. Eu só trouxe como curiosidade. Também existe uma dualidade entre esses poliedros de Kepler-Poinsot. Enfim. Curiosidades, referências. Mandarei essas referências para vocês no Classroom. Beleza, beleza? Alguma dúvida até aqui? Então, vamos às questions of Enem. Para quem não sabe inglês, questões do Enem. Quem fez a prova de 2019 deve lembrar dessa questãozinha, facinha, né? As luminárias para um laboratório de matemática serão fabricadas em forma de sólidos geométricos. Uma delas terá a forma de um tetraedro truncado. Então, o que é um tetraedro truncado? Toda vez que você ouviu falar dessa palavra truncado, é que você vai retirar os vértices do poliedro, tá bom? Então, esse sólido é gerado a partir das seções paralelas a cada uma das faces de um tetraedro regular. Então, o que são seções paralelas a uma das faces? Então, por exemplo, eu tenho a face de baixo aqui, um plano paralelo a essa face de baixo é esse cinza aqui, tá? Então, quando esse plano corta essa parte de cima da pirâmide, essa parte sai aqui, né? E sobra o quê? Sobra um triângulozinho. No caso, é um triângulozinho, né? Mas essa parte aqui sai fora. E quando você ouve em truncado, você vai fazer isso nos 3 vértices, tá bom? Então, você vai tirar esse pedaço aqui, vai tirar esse pedaço aqui, e vai tirar esse pedaço aqui, tá bom? Vão sair 4 piramidezinhas, né? São piramidezinhas isso aqui, tudo bem? Para essa luminária, as seções serão feitas de maneira que cada corte, 1/3 das arestas serão removidas. Claro que você não pode remover muito, né? Porque senão você não consegue fazer isso nas outras arestas. Então, ele pediu para remover 1/3 das arestas. Então, se ele remove 1/3 das arestas, o que sobra é o seguinte. Então, vamos lá para as alternativas, né? Então, essa luminária terá por faces. Letra A, 4 hexágonos regulares e 4 triângulos equiláteros. Letra B, 2 hexágonos regulares e 4 equiláteros. 4 quadriláteros, 4 triângulos isósceles. O que vocês acham que é? Qual é a resposta correta para as faces que vão sobrar nessa luminária aí? Ingrid falou letra A. Alguém tem uma outra opção? Sofia A. Ok. Vamos verificar. A gente pode fazer essa verificação antes, né? Então, olha só. Se eu tirar aqui 1/3, 1/3, 1/3
Um terço aqui. Aqui eu tirei de mais, de menos, no caso. Então, a gente tem aqui um hexágono, né? Então, nas 4 faces originais, quando eu tiro essas pontas aqui, vamos gerar hexágonos. Então, como eu tenho 4 faces originais, essas 4 faces originais vão se tornar faces hexagonais, né? Então, a letra A é a única que tem faces hexagonais regulares. O resto não tem. Já elimina. Então, só para conferir, como eu vou tirar 4 pirâmidezinhas, vão ter 4 triângulos equiláteros aqui, né? Que são esses daqui, de cada ponta. 4 triângulos equiláteros, fechou. Letra A de alfa. Facinha essa questão, né, povo? Então, essa é uma questão que não pode passar. Vocês precisam acertar para garantir uma boa nota na TRI. Beleza? Mas você só vai descobrir se ela é fácil ou não, né? Vislumbrar se você leu a questão toda. Tá bom? Dúvidas? No dúvidas? Então, vamos para a próxima. Questão Enem 2017, segunda aplicação. O hábito cristalino é um termo utilizado por mineralogistas para descrever a aparência típica de um cristal em termos de tamanho e forma. A granada é um mineral cujo hábito cristalino é um poliedro com 30 arestas e 20 vértices. Então, vamos começar a anotar aqui. Ó. 30 arestas, vértices 20. Um mineralogista construiu um modelo ilustrativo de um cristal de granada pela junção dos polígonos correspondente às faces. Supondo que o poliedro ilustrativo de um cristal de granada é convexo, então a quantidade de faces, é o que ele está perguntando, faces, utilizadas na montagem do modelo ilustrativo desse cristal é igual a. Então, se o poliedro é convexo, nós podemos utilizar a relação de Euler. Tá, então você só vai perceber que esse é uma questão fácil porque você leu até o final. Se você desistir no hábito cristalino aqui, que é um negócio estranhíssimo, né? Eu nunca ouvi falar de hábito cristalino, pelo menos eu nunca ouvi falar. Granada também. Você pode até achar que é uma questão difícil, mas se você ler até o final, é uma questão bem simples, porque você vai lembrar da formulinha que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Certo? Então, o número de vértices temos aqui 20. O número de faces é o que nós estamos querendo saber. O número de arestas são 30 mais 2. Beleza? Então, 30 mais 2 dá 32. 20 mais alguma coisa tem que dar 32. Esse alguma coisa só pode ser 12. Beleza, meu povo? Para quem quiser fazer a continha tradicional, passo 20 para o outro lado, ou subtrai 20 dos dois lados da equação, certo? Temos que as faces são 12. Facinho, facinho. Também é uma questão que é fácil. Dúvidas nessa questão? Espera aí, pessoal, rapidinho. No dúvidas. Então, continuemos. Para o modelo de um troféu foi escolhido um poliedro P, obtido a partir dos cortes dos vértices de um cubo. Então, vamos cortar cubo dessa vez, né? Faz aí um cubo. É sempre bom fazer um rascunho, né? Nesse tipo de questão. Certo?
Faz mais fraquinho lá atrás, só para dar a ideia de profundidade. Então, a gente vai cortar os vértices do cubo. Com o corte plano em cada um dos cantos do cubo, retira-se o canto que é um tetraedro de arestas menores que a metade da aresta do cubo. Né? Então, você tem que cortar isso aqui de forma que o corte seja menor que a metade, senão você vai invadir o outro espaço ali. Então, cortando aqui, aqui e aqui, o que nós temos aqui? Esse corte vai gerar uma piramidezinha. Vocês conseguem perceber? Né? Tirando isso aqui fora, temos uma piramidezinha mais ou menos assim. Tá? A gente vai fazer isso nos quantos cantos? Nos 8, né? Temos 4 em cima, 4 embaixo. Nesses 8 cantos aqui, a gente vai tirar uma pirâmidezinha, tá? Beleza. Continuando a leitura aqui. Cada face do poliedro P, então, é pintada usando uma cor distinta das demais faces. Com base nas informações, qual é a quantidade de cores que serão utilizadas para a pintura das faces do troféu? Muito bem. Ele está perguntando cores, mas no fundo, o que ele está querendo saber, pessoal? A quantidade de faces. Quantidade de faces. Porque ele disse que vai pintar uma cor por face, uma cor distinta por face, tá? Então, a pergunta, no fundo, é quantidade de faces. Para isso, nós precisamos saber o quê? Vértices e arestas. Muito bem. Ou não, né? Ou então pode pensar direto. Como é que a gente determinaria a quantidade de faces aqui, hein, pessoal? Alguém tem alguma ideia? Você pode ver que foi cortado, foi formado essas pirâmides, essas... Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que as faces originais do cubo, elas não são mais quadradas, mas ainda tem a face. Então, você tem pelo menos 6 já. Aí você vai contar mais essas partes que foram seccionadas. Muito bem, é isso aí. Então, essa é a ideia, pessoal. Você tem 6 faces originais, certo? Então, você pode pensar as 6 faces originais, mais as faces que você obtém a partir do corte, né? Isso aqui é um cubo truncado, né? Então, como a gente tirou 1, 2, 3, 4 em cima, mais 4, 8 pirâmides ao total, isso gera mais 8 faces, no caso, faces triangulares, né? Triangulares. Então, 6 mais 8, 14 no total. Facinha, facinha. Essa daí dá um pouquinho mais de trabalho, porque você precisa desenhar, né? E você nem precisa utilizar a fórmula de Euler. Se você usar a fórmula de Euler, vai ser bem mais trabalhoso. Bem mais trabalhoso. Basta você imaginar, fazer um rascunho e você consegue determinar a quantidade de faces. Beleza, beleza, povo? Dúvidas? No dúvidas? Então, vamos para as questões da UERJ. As questões da UERJ, elas são um pouquinho mais trabalhosas, mas é bom a gente resolvê-las também, né? Porque vamos melhorar a nossa capacidade cognitiva com isso. Então, vamos para a UERJ 2015, primeiro exame de qualificação. Dois dados com 12 faces pentagonais cada um tem a forma de um dodecaedro. Então, claro, dodecaedro, 12 faces regulares. Se os dodecaedros estão justapostos por uma de suas faces, que coincidem perfeitamente, formam um poliedro côncavo.
conforme ilustra a figura. Então, o que ele fez? Pegou dois dodecaedros, juntou aqui uma das faces pentagonais, né, perfeitamente, e temos aqui um poliedro côncavo. Então, por que ele é côncavo? Porque ele não é convexo. Porque, dados dois pontos quaisquer, ó, a gente tem um segmento aqui que vai estar fora do poliedro, certo? Tá bom? Mas não interessa. Isso daí, o que ele está perguntando é outra coisa. Ó, vamos ver. Considere o número de vértices, faces e arestas desse poliedro côncavo. Ele está querendo saber a soma dos vértices, faces e arestas desse novo poliedro aí, tá? Então, você pode optar por contar um por um, que vai dar muito trabalho, ou a gente pode raciocinar em cima de um deles e concluir para o poliedro todo, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Vamos fazer as contas para um único poliedro, só por de cima, porque o de baixo é só a gente dobrar e verificar se a gente precisa fazer algum ajuste, tá? Essa é a ideia para resolver essa questão, tá bom? Então, nós sabemos que pro dodecaedro de cima vale a relação de Euler, né? V mais F igual a A mais 2. Tá? Nós temos 12 faces, ok? 12 faces pentagonais. Agora, a quantidade de vértices e arestas, a princípio, a gente não sabe, né? A princípio, a gente não sabe. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que usar aquela ideia para encontrar as arestas a partir das faces, certo? Bom, então, como eu tenho 12 faces pentagonais, né? 12 faces penta 5. Se cada face tem 5 arestas, e eu tenho 12 faces, eu tenho que fazer 12 vezes 5, concordam? Só que eu preciso dividir por 2, por quê? Para eliminar as repetições. Então, olha só. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 arestas nessa face pentagonal. Aí eu vou considerar essa daqui do lado. 1, 2, 3, 4, 5 também. Então, perceba que todas as arestas vão ser contadas 2 vezes, ó. Por isso que eu tenho que dividir por 2. Deu para entender esse raciocínio, pessoal? Então, se eu for considerar essa daqui, ó, também, ó, tá vendo? Cada aresta está sendo multiplicada por 2 quando eu utilizo o raciocínio de 12 faces vezes 5, que são 5 arestas pentagonais, né? No caso, faces pentagonais. Deu para entender, meu povo? Então, dividindo 12 por 2 dá 6, 6 vezes 5 dá 30. Tá? Então, nós temos 30 arestas. Se nós temos 30 arestas, aqui vai dar 32. Quantas faces? Pela fórmula de Euler, nós temos que os vértices é igual a 12 mais 30 mais 2. Então, aqui dá 32. Então, os vértices só pode ser o quê? 20. 20. Né? Só pode ser 20. Ok? Então, temos aqui 20 vértices. Então, retomando aqui o raciocínio. Você precisa de ter um raciocínio 1 para encontrar a quantidade de arestas e um raciocínio 2 para encontrar a quantidade de vértices usando a relação de Euler, tá? Dúvidas até aqui? No dúvidas? Então, agora vamos pensar nesse poliedro côncavo completo, tá? Começando aqui pelas faces, que tá mais... Se eu tenho 12 faces em cima, eu tenho 12 faces embaixo, certo? Se eu tenho 12 faces em cima, eu vou ter 12 faces embaixo. Mas
Eu juntei aqui, ó, essas duas faces, elas estão coladas. Então, eu tenho que desconsiderar quantas faces? 2. Se Duas. desconsiderar essas duas que colaram. Todo mundo concorda que são duas? É isso mesmo. Eu vou desconsiderar duas faces que estão coladas aqui. Certo? Beleza? Então, eu tenho 12 mais 12 menos 2. Muito bem, agora vamos para as arestas. Se eu tenho 30 arestas em cima, eu tenho 30 arestas embaixo. Só que eu tenho que desconsiderar quantas arestas? As 5 de cima e as 5 de baixo. Então você desconsidera. Não, calma, não. Uma vez você vai contar. Não pode desconsiderar 10. Só Só 5. Então é só 5 mesmo. Todo mundo entendeu porque a gente desconsidera 5? Olha só. Se a gente fosse usar o raciocínio das faces, a gente desconsideraria 10, né? Mas essa aresta aqui é como se tivesse a aresta de cima com a aresta de baixo. Uma delas você tem que considerar. Entende? Então, você não vai desconsiderar 10, você vai desconsiderar 5. Tá bom? Para cada uma dessas arestas tem a aresta de cima e a de baixo, mas você desconsidera apenas uma delas, então você vai desconsiderar 5 no total. Essa é a mesma coisa com os vértices também, né? Essa é a mesma coisa com os vértices. Mais 20 menos 5. Exatamente. Então, se a gente tem 20 vértices em cima, nós temos 20 vértices embaixo, mas perceba que cada um desses vértices aqui, ó, tem o de cima e o de baixo, você vai desconsiderar só um deles. Como é um pentágono, nós temos 5 vértices a desconsiderar. E aí, esse é o raciocínio 3, povo. Tá? E agora é só fazer conta. Tudo bem? Então, 20 mais 20, 40, menos 5, 35. 24 menos 2, 22. 60 menos 5, 55. 35 com 55 encaixa perfeitamente, ó. 30 mais 50 dá 80. 5 mais 5, 90. Beleza? Mais 22. Resposta, delta. Correto? Fiz a conta certa, né, povo? Eu fiz aqui, deu 112 também. 112, beleza. Vocês entenderam a questão? Cuidado nessas continhas, hein? Imagina, fazer os raciocínios mais difíceis e escorregar na última conta é triste, né? Mas às vezes acontece. Por isso que a gente tem que tomar cuidado aí. Muito bem. Então, raciocínio 1. Tem que encontrar a quantidade de arestas por aquele raciocínio lá, né? Você tem 12 faces pentagonais. Cada face pentagonal tem 5 arestas, 12 vezes 5. Só que você divide por 2 por desconsiderar. Vai considerar apenas a metade delas. Usa a relação de Euler para descobrir os vértices. E aí você tem que fazer um raciocínio com os dois dodecaedros para você efetivamente determinar a quantidade de vértices, faces e arestas nesse poliedro esquisito aí. Beleza, povo? Dúvidas? É uma questão difícil, é considerado de médio para difícil, tá? De médio para difícil. Para quem quer medicina e engenharia, tem que saber fazer isso aí. Certo? Tem muita gente querendo fazer engenharia aqui, pô? Engenharia não, medicina? Eu. Peraí, quem falou eu? Stephanie. Stephanie. Alguém mais além da Stephanie quer medicina? Quem quer engenharia? Gabriel, Rena? Peraí, Rena, você falou eu... Eu não entendi se é engenharia ou medicina agora. Ah, tá, medicina. Beleza, Rena e Pedro. Pedro, engenharia. Ingrid, engenharia, Ingrid? Arthur, engenharia, beleza.
Povo de biológicas. Biológico. Humanas. Quem que é humanas? A maioria que é humanas, então, por exclusão. Química é exatas, né? Ok, exatas. Não perguntei exatas. Ah, eu achava que era biológico. Sei lá, às vezes eu não sei direito onde encaixa. Biológica É mais pra biologia, sabe? Fono, fisioterapia, Uhum. odonto, biologia mesmo, né? Vocês Direito é receberam... o quê? Oi? Direito. Direito está mais para humanas. É que eu tô entre direito e medicina. Bem diferente. A concorrência é grande nas duas, né? Medicina um pouco mais. Odonto, tá. Então, vocês receberam no e-mail de vocês aquele vídeo da medicina? Receberam? Ok. Eu pretendo mandar para vocês semanalmente vídeos que falem sobre as profissões, porque eu sei que a escolha da profissão é uma coisa difícil. Eu mesmo demorei 2 anos para escolher licenciatura em matemática. Eu saí do 3º ano querendo fazer engenharia de alimentos. No 1º ano de cursinho eu quis fazer odonto, nada a ver. E só no 2º ano de cursinho que eu escolhi exatas, mas eu fui para matemática aplicada na Unicamp. E só dentro da matemática a gente tinha a opção de depois de 3 semestres, optar por física, matemática aplicada ou matemática, né? E só no final do 1º ano da faculdade que eu optei pela licenciatura mesmo, né? Legal. Fragoso está em engenharia de alimentos. Muito bom saber disso. Mas aí ele muda lá dentro da universidade mesmo. É mais fácil. Mudar de engenharia dentro da universidade é mais fácil. Quer dizer, eu acho que é mais fácil, né? Não sei. Mas a escolha da profissão é algo que pode demorar, tá, pô? Vocês estão aí querendo escolher agora, mas não se preocupem, vocês podem mudar de ideia no meio do caminho. Eu conheci uma física que foi para história, por exemplo. Matemáticos que foram ser filósofos, ou o contrário, filósofos que vieram a ser matemáticos, tá? A gente demora um tempo até escolher a profissão, certo? Ainda mais profissão de professor, que você pensa logo que vai morrer de fome, certo? Nesse nosso Brasil que não valoriza a profissão docente. Mas, de qualquer maneira, você tem que pensar que não só pelo aspecto financeiro, você tem que pensar pelo aspecto que você vai ser feliz ou infeliz numa determinada profissão, né? No 2º ano, eu tentei direito. Eu pensava em fazer direito, porque meu pai é advogado, trabalhista, no caso. E aí eu pensei que, ótimo, já vou ter um consultório quando eu me formar, né? Vai estar tudo encaminhado. Mas, certamente, eu seria infeliz na advocacia. Eu até acho que poderia ser um bom advogado, né? Porque na advocacia a gente usa muita lógica, argumentação. Porém, nunca gostei de história, por exemplo, né? Ia ser difícil eu entrar numa faculdade de direito. Ia ser difícil. E também, na época, eu não gostava muito de ler. A minha redação era 5, eu passei com 5,5 na Unicamp. Nessa fase aí eu me identifico um pouco. Então, é assim mesmo. Mas, com o passar do tempo, a gente vai começando a amadurecer. Na verdade, a gente amadurece para tudo, né? Eu não gostava de história, mas na faculdade eu passei a gostar de história da matemática. E a história da ciência, que é uma coisa muito fascinante também, né? Então, um aspecto da história, pelo menos, eu passei a gostar. E a gente vai amadurecer isso em todas as áreas do conhecimento, né? Mas o importante é que você seja feliz naquilo que você escolha, né? Porque certamente eu seria um advogado
infeliz. Podia até ganhar um dinheirinho razoável, mas não seria feliz, certamente, na advocacia. Mas aí é uma coisa que vocês vão ter que descobrir sozinhos. Sozinhos. Cada um vai seguir uma trajetória. Eu espero que aqueles vídeos deem alguma luz para vocês, né? Porque é muito... Cara, é muita sorte você acertar de primeira, assim. No terceiro ano, sair... Cara, escolhi profissão X, acertei, me dei bem na profissão, amo a profissão, consegui emprego na profissão, me realizei na profissão. Cara, é muita sorte se acertar de primeira, tá? Você vai bater muita cabeça, vai... Na universidade mesmo, você vai pensar, caraca, o que eu estou fazendo aqui nessa faculdade? Eu quero mudar de faculdade. Vocês vão passar por crises, né? Então, não se preocupem se vocês não têm nada definido a princípio. Mas, claro, você só vai conseguir definir isso se você conhecer mais, né, de todas as profissões. Eu fui atrás da odontologia, fui atrás de dentista, conversei muito com eles e tal. Mas depois vi que não era isso que eu queria. Enfim, só um papinho no meio da aula. Vamos voltar aqui para a realidade das provas. O ERJ de 1999, esse daí é uma questão dissertativa, mas é muito legal para a gente trabalhar uns conceitos aqui de poliedros, tá? Então, o icosaedro regular tem 20 faces, 12 vértices, e a partir dos quais retiram-se 12 pirâmides congruentes, tá? Então, esse aqui é um caso de poliedro truncado. É um icosaedro truncado no caso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um desses vértices aqui, ó, e vai retirar 1/3 da aresta. Por que 1/3? Porque se a gente retirar mais que 1/3, a gente vai ter coisas irregulares. Então, eles escolheram retirar 1/3. Tá? Então, você tirar 1/3 de cada aresta aqui, perceba que são 5 arestas, né? Então, se a gente retirar essa pontinha do nosso icosaedro, a gente está tirando uma pirâmide de base pentagonal. Por que pentagonal? Porque tem 5 arestas. É isso aqui ó, que a gente vai retirar, o que vai sobrar. Tudo bem? Então, de cada vértice, a gente tira 5 e sobra um pentágono. Por outro lado, se você olhar para uma face, a face, como é um triângulo, né? Você vai retirar 3 pedaços desse triângulo e o que vai sobrar é um hexágono, tá? Um hexágono regularzinho aqui, que está representado aqui, por exemplo, por esse gomo dessa bola de futebol, tá? O que resta é um tipo de poliedro usado na fabricação de bolas. Para quem não sabe, essa bola aqui foi a bola da Copa de 1970, na qual o Brasil foi tricampeão mundial, com Pelé e companhia, certo? Para confeccionar uma bola de futebol, um artesão usa esse novo poliedro, no qual cada gomo é uma face. Ao costurar 2 gomos para unir 2 faces, ele gasta 7 centímetros de linha. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, ele vai gastar 7 centímetros de linha. Depois de pronta a bola, qual é o comprimento mínimo de linha que o artesão gastou? Então, no fundo, o que você precisa descobrir? Faces, vértices ou arestas que você precisa? Bom, você está falando de costura, né? Talvez sejam as arestas. As arestas. De traçar a linha para colocar dentro da coisa, né? Muito bem. Então, a gente precisa descobrir a quantidade de arestas para multiplicar por 7. Ok, povo? Deu para entender isso?
né? Então, o que a gente está atrás é do número de arestas, beleza? Mas para achar as arestas, a gente precisa vislumbrar vértices e faces aqui, né? Vamos pensar o seguinte. Será que a gente consegue descobrir quantas arestas direto, sem usar faces e vértices? Quantas arestas a gente tem nesse poliedro novo aqui, hein, pessoal? Bom, vamos ver aqui. Quantas arestas a gente tinha originalmente? Originalmente, nós temos 20 faces e 12 vértices. Ah, tá. Então, a gente encontra agora as arestas por Euler, tá bom? Tudo bem? Então, vértices mais faces igual a arestas mais 2. Então, nós temos 12. Ele te dá essa informação, 12 vértices, mais 20 faces, tem que ser arestas mais 2. Como aqui dá 32, quantas arestas nós precisamos? 30 arestas. 30. Ok, 30 arestas é nosso primeiro raciocínio para a realização desta questão. Agora nós temos 30 originais, certo? Originais. E perceba aqui, para cada vértice que a gente tira, quantas arestas novas eu crio? 5. 5. Deu para entender como é que a gente vai fazer essa conta? Quantas vezes 5 que eu vou precisar fazer? 12 vezes 5? Para cada vértice? Exatamente. Então, as arestas novas, né? São as 30 originais, concordam? São as 30 originais, mais... Então, olha só. Para cada vértice que eu tiro, que eu corto aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 novas arestas. Como são 12? 12 que eu tiro, 12 vezes 5. Tá? 12 vezes 5 é a mesma coisa que 120 vezes 10, dividido por 2, certo? 60. Ops. Tá certo essa conta, pô, que eu fiz? Desculpa, 120 vezes 2, vezes 10, não, é 12 vezes 10 sobre 2, né? 60 mais 30, então nós temos um total de 90 arestas. Então, 90 arestas vezes 7 centímetros, nós temos 9 vezes 7, 63, mais esse zero aqui, 630 centímetros, ou 6,3 metros. Qualquer uma dessas respostas são válidas, tá? Lembrando, centímetro, decímetro, metro, para chegar nos 6,3 metros. Beleza, meu povo? Beleza. Então, só para vocês vislumbrarem aqui como que seria esse poliedro truncado. Tá? Muito bem. Muito bem. Dá tempo de mais um? Tem 3 minutos. Poliedro abaixo com exatamente 30 faces é usado em um dado de um jogo. Então, isso aqui é um poliedro diferente, né? Tem 30 faces. Vamos fazer só a letra B, porque ela tem a ver com o que a gente está... O número de vértices do poliedro. Então, ele já te deu 30 faces. O número de arestas e o número de vértices ele não dá. Então, a gente precisa encontrar o número de arestas usando aquela relação entre faces e arestas, né? Então, perceba que a gente tem as faces quadrangulares
E como nós temos 30 dessas faces quadrangulares, eu vou fazer 30 vezes 4 para encontrar o número de arestas. Só que eu preciso dividir por 2, porque com esse raciocínio que eu faço, eu considero 2 vezes cada aresta. Tá bom? Então, divide 2 por 4, simplifica 60 arestas. Se eu tenho 60 arestas, nosso primeiro raciocínio, para o segundo raciocínio, basta usar a nossa relaçãozinha de Euler, V mais F igual a A mais 2, vértices vai ser faces 30, arestas 60, mais 2, então, certamente, aqui dá 62, aqui tem que ser 32 vértices. Beleza, beleza, povo? Dúvidas? No dúvidas. Ficou só faltando uma questão de poliedro, que também é da UERJ, mas ok, vocês podem fazer em casa. E se tiver dúvida, traga na próxima aula. Tá bom? O outro daquela questão era de probabilidade, né? Então depois a gente vê probabilidade. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês se iluminem aí. Descansem bastante no final de semana, tá bom? Não esqueçam de fazer o Khan Academy, hein, povo? Uma semana para fazer. Eu vou mandar mais uma atividade Khan Academy amanhã, tá? Beijão para todos. Tchau, tchau. Valeu, Léo. Obrigado aí pela aula. Valeu, professor. Tchau, pessoal. Valeu. Bom final de semana. Professor Léo, Oi. posso dar uma palavrinha para o senhor? Claro. A reunião é nas quartas-feiras, correto? Correto. Eu tive um imprevisto no meu trabalho, porque me realoquei, teve mudanças de setor e a minha coordenação mudou. Eu sempre era liberado para quarta e sexta, sempre, meu antigo gerente. Só que ele acabou saindo. E eu só poderia na sexta-feira. Aí eu estou tentando fazer de tudo para conseguir conversar para poder ser liberado na quarta-feira também. Teria alguma outra possibilidade de eu fazer alguma coisa para reunião ser gravada, para não estar perdendo? Aí a partir do dia de semana, na quarta-feira, eu estou disponível. Terça e quinta, eu estou disponível a partir de 3 horas, 3h10. E os outros dias, na segunda-feira também, a partir de 3h10. É só na sexta que eu estou conseguindo trabalhar de casa, o resto é presencial. Aí não tem como fazer. Então, Zé, o problema é que eu só posso segunda, quarta e sexta de manhã, porque eu tenho suporte para estar aqui nesse computador só esse horário. Não dá para ser terça e quinta e não dá para ser à tarde também. Então, eu vou tentar no máximo, tentar falar, caso eu não consiga, esses 2 meses seriam mais problema que está no início, mas depois, conversando esse mês de junho, talvez em julho eu